Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam todos bem-vindos a este nosso programa Sagrada Palavra. Estamos no terceiro domingo do tempo da Quaresma. Já se aproximam as festividades, as celebrações da Semana Santa e da Páscoa de Jesus. Terceiro domingo da Quaresma. O Evangelho é de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 até o versículo 9. O Evangelho deste fim de semana trata da conversão, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, que tem paciência em esperar a nossa conversão, mas espera que nós, de fato, nos convertamos. Esse domingo, então, nós devemos parar e celebrar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, mas celebrar e refletir também a respeito da nossa necessidade de nos voltar para Deus, de nos aproximar de Deus, isto é, de nos converter ao Senhor nosso Deus. Diz o Santo Evangelho de Jesus. Naquele tempo, chegaram algumas pessoas trazendo a Jesus notícias a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos tinha misturado ao dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que não. Se não vos arrependerdes, porém, perecereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que qualquer outro morador de Jerusalém? Eu vos digo que não. Se não vos arrependerdes, porém, perecereis todos do mesmo modo. Irmão e irmã, esta é a primeira parte do Evangelho, os versículos de 1 a 5. Para a gente entender isso aqui, ou esta passagem inicial do Evangelho, não existe causalidade, relação de causalidade entre pecado e tragédia, ou entre tragédia e pecado, como se Deus estivesse nos vigiando a cada instante. Pecou, recebe uma tragédia, um castigo. Então, as tragédias não acontecem por culpa de Deus, ou, melhor ainda, porque Deus quer nos castigar. As tragédias podem ser naturais, as tragédias da natureza que acontecem por aí, claro, tem mais relação com o comportamento humano do que causada por um castigo de Deus. O homem desvia a natureza, mexe na natureza, estraga a natureza, não preserva a natureza. As consequências são óbvias. Existem tragédias também causadas pela maldade humana. Por exemplo, a tragédia da guerra acontece por quê? Qual é a causa senão a maldade, o interesse político do poder pelo poder? Será que quem promove guerra pensa nas famílias que perdem seus entes queridos, nas famílias que são destruídas, nas pessoas que morrem, nas pessoas que sofrem? Nós estamos vendo aí tanto sofrimento nessa guerra que está acontecendo agora. Qual é o motivo disso? Em última instância, sem essas explicações que nós escutamos por aí afora nos noticiários, a causa está na maldade do coração humano, no desejo de querer dominar e dominar mais, ser mais poderoso e mais poderoso, ou mais poderosos e mais poderosos. Não é Deus que castiga o ser humano. As tragédias que acontecem de um ponto de vista universal ou coletivo, Deus não é o culpado, não é castigo de Deus. As coisas ruins que nos acontecem são próprias da nossa natureza, claro, pecadora.
É claro, como diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. Nós conhecemos a morte e experimentamos a morte porque o ser humano pecou e perdeu a sua condição de comunhão vital com Deus. Para isso ele nos deu Jesus, para que experimentando também a nossa morte, ou passando pela nossa morte, nos redimisse, nos resgatasse a condição novamente de amigos de Deus e viver em Deus e com Deus para sempre, a vida eterna, a vida que não conhecerá mais a morte. Mas, especificamente a partir desse texto aqui, não devemos entender esse trecho aqui como que se Deus estabelecesse uma relação de causalidade entre tragédias na história e castigo de Deus. Mas Jesus frisa aqui: não pensais que aqueles galileus que foram mortos pela maldade de Pilatos eram mais pecadores do que os outros. Não penseis que aqueles que foram mortos pela tragédia de uma torre cair eram mais pecadores do que os outros. Nós todos somos pecadores. E se nós não nos converter, morreremos do mesmo modo. Jesus disse isso aqui 2 vezes. Se vós não vos converterdes, morrereis ou perecereis do mesmo modo. Mas aí não está então a ameaça novamente de que Deus vai nos castigar com a morte? Não. Não. Deus nos deu Jesus exatamente para isso. Para que a gente se converta e se livre da morte, mas da pior morte, que é a segunda morte, que é morrer para Deus e não ressuscitar e viver com Ele para sempre. É isso que precisa ser dito, que às vezes a gente esquece disso também. Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é Pai de bondade, quer a nossa salvação, mas espera a nossa conversão. Espera que a gente também tenha uma atitude de voltar para Ele, para que a gente não incorra na morte, e na morte eterna. Porque a morte biológica, a morte para esse mundo vai acontecer, cedo ou tarde. Não porque Deus quis a morte. Tanto é que Deus nos deu Jesus para nos recuperar a condição de amigos dele e poder viver em comunhão com ele para sempre. Retornar à condição de reino dos céus ou de paraíso. Aí vem a segunda parte do Evangelho, os últimos versículos, do 6 até o versículo 9. E Jesus contou-lhes esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi lá procurar figos, mas não encontrou. Então disse ao agricultor: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a! Por que ela ocupa inutilmente o terreno? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano. Vou cavar em volta e pôr adubo. Pode ser que venha a dar fruto, caso contrário, tu a cortarás. Veja, para exemplificar, então, Jesus contou esta parábola, a parábola da figueira. O homem tinha uma figueira plantada e foi procurar figos. 3 anos procurando figos. Quer dizer, 3 é um número de muito tempo. 3 é um número assim que significa grande quantidade. Claro, o simbolismo de 3 anos significa que Deus ou que o homem foi muito tempo, esperou muito tempo que aquela figueira produzisse os frutos, figos. Não foi procurar outra coisa além de figos. Deus espera que a gente produza os frutos segundo a nossa capacidade e conforme os dons que Ele nos deu. Deus não procura em nós frutos que nós não podemos dar. Não vai procurar laranja numa figueira, nem manga numa figueira. Procurou na figueira aquilo que ela poderia oferecer, que era figos. Mas nem figos, nem os frutos que eram próprios da figueira ele encontrava. Então chamou o agricultor, o vinhateiro: pode cortar essa figueira, ela está ocupando espaço à toa aqui na vinha.
aqui neste lugar, neste meu terreno, mas aparece então a figura do vinhateiro, que aqui claramente é Jesus, que intercede a Deus, ao Pai por nós, que veio nos salvar, que nos cativa, que coloca adubo em nós, o adubo da misericórdia, o adubo do perdão, o adubo da caridade, o adubo do amor, para que a gente possa produzir fruto. Espere mais um ano, quem sabe ela venha dar fruto. Então, se não der, tu a cortarás. Deus é Pai de bondade e misericórdia. Procura os frutos do reino, do seu amor, que nós somos capazes de oferecer. Mas pelo pecado, a gente custa oferecer esses frutos, os figos do amor e da caridade. O vinhateiro Jesus misericordioso, nos ajuda, quer a nossa conversão, quer a nossa mudança, quer nos ajudar a abandonar o pecado, para que possamos dar frutos e permanecer na vinha do Senhor. A figueira somos cada um de nós, ou a figueira é cada um de nós. Jesus nos ajuda, mas chegará um tempo que, se não houver conversão, haverá um corte. Pode ser que venha a dar frutos, caso contrário, tu a cortarás. Precisamos ter essa consciência também, como já disse lá no início. Deus é misericordioso, Deus é Pai de bondade, mas nós precisamos responder ao amor de Deus. Não vamos esperar o ano que vem, a quaresma do ano que vem, nem amanhã, nem mês que vem. Vamos nos converter hoje, buscar nos aproximar de Deus hoje, produzindo sempre, conforme a nossa capacidade, os frutos do reino de Deus. Contando com a ajuda de Deus, com a luz do Espírito Santo, com a misericórdia do próprio Jesus, que vai também nos encaminhando. Mas procuremos dar frutos do reino, procuremos nos converter. É urgente a conversão. Os males que nos acontecem nessa vida, seja doença, seja problemas de convivência e etc., não são causados por castigo de Deus. Deus não nos castiga. Deus nos ama e nos ama tanto que deu a nós o seu próprio Filho para nos salvar, para nos resgatar. E espera de nós, de cada um de nós, uma resposta também de amor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê paz, que o Espírito Santo mova o nosso coração na direção de Deus, convertendo o nosso coração, a nossa vida para Deus. Que o Senhor te abençoe, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.